Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Luiz Quequia, fazendo mais uma transmissão aqui pela Ação Revolucionária Comunista, nessas nossas análises marxistas aos sábados à noite. E o tema de hoje vai ser os conflitos na Ucrânia, né? A fronteira do fim do mundo, possível fronteira do fim do mundo. Um nome poético, né, que o pessoal da RC colocou, um nome interessante, mas que também pode se tornar profético, embora a gente prefira que não seja. Olá, Alberto, boa noite, camarada. A nossa ideia hoje é fazer uma análise sucinta da Ucrânia. Saudações, Alberto. O tema da Ucrânia, ele é debatido, ele já está sendo debatido com muita profundidade, não por muitos veículos, como a gente gostaria que o fosse, né? Mas ele está sendo debatido. Então, acho que já tem muito material na internet que podem ser consultados, que podem ser acessados para se ter um panorama do dia a dia, dos conflitos específicos pontualmente. Então, o que a gente quer fazer hoje é uma análise mais de fundo. Boa noite, Sandra Martins, camarada, boa noite, bem-vinda. Então, a ideia é fazer uma análise um pouco mais de fundo, né, do que são esses conflitos e quais são as suas implicações para além da própria região em que eles estão acontecendo, né? Então, essa que é a nossa ideia hoje, e talvez seja até um pouco ousada no sentido de tentar olhar um longo espectro de tempo, né, um longo período de tempo, para a gente conseguir fazer essa leitura, né? Alfredo Oliveira coloca aqui que só luta muda a vida, com certeza, camarada Tchelle, boa noite, todos que sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então a ideia é a gente fazer uma leitura um pouco mais longa no tempo, para além da dos próprios conflitos que estão acontecendo nesse momento. As últimas informações são de que há 2 dias a Rússia diminuiu o seu efetivo ali na fronteira com Donbass, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, ali com a Ucrânia. Mas a Ucrânia aproveitou essa retirada parcial e já fez um ataque à região, né? Mas então vamos lá, vamos começar com uma fotografia rápida da situação. Uma situação que começa, ela tem vários historiadores diferentes poderiam escolher momentos diferentes para pincelar, né, para começar a periodizar esse conflito. O que a gente vai colocar aqui é a partir das eleições do Yanukovych, né, do Viktor Yanukovych, em 2010. Né? Então a gente vai fazer esse retrato a partir de 2010 e depois a gente vai fazer uma análise mais longa. Tá bom? Então, primeiro esse retrato. Uma eleição que foi vencida por ele, mas com uma margem muito pequena de votos, mas que foi uma eleição legítima, acompanhada por observadores internacionais, observadores que atestaram ali a lisura do processo, a ampla participação do processo, enfim, né, as eleições legítimas e reconhecidas como tal por aquilo que hoje a gente chama de comunidade internacional. No entanto, essas eleições, elas dividiram o país de alguma forma, né? Como aconteceu aqui no Brasil, quando das eleições do governo do PT, que dividiu o país em Nordeste, em Norte, né? Sul e Sudeste, criou uma espécie de um racha. Ali, o que aconteceu na Ucrânia, né? Então, o Yanukovych ficou ali, ele teve uma maioria expressiva dos votos na região leste e sul do país, enquanto a sua concorrente no segundo turno, né, a Yulia Tymoshenko, teve ali, venceu ali na região oeste e região central do país, destacando-se ali a cidade de Kiev, que é a capital daquela nação. Pois bem, um ponto que não é trazido muito à baila nos debates, mas que eu acho que é fundamental a gente destacar, que é,
Naquele período, né, a Ucrânia passava por sérios problemas econômicos, e são problemas econômicos que se iniciam com o final né, com a extinção, com a derrocada da antiga União Soviética, e a Ucrânia com seríssimos problemas econômicos de conseguir reorganizar-se nesse sentido. Se buscou uma aproximação, né, um apoio do sistema internacional, né, com o FMI, né, com o Fundo Monetário Internacional, com a Comunidade Europeia. Nesse acordo, haveria um peso muito grande contra a população pobre do país, né? Então seria um acordo em troca de um empréstimo vultuoso. O país teria que estabelecer políticas de austeridade muito grande, cortes de benefícios, aumento do preço do gás para a população, enfim, existiria ali uma série de políticas de contrapartida, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, mas que colocaria a situação numa situação de penúria ali, né? Esse acordo foi fechado parcialmente, mas com a aproximação dos períodos de pagamento e com o aumento, né, não é só porque o país não queria pagar, mas com o aumento de exigências por parte dessas instituições, o aumento aí das dificuldades pelas quais a população teria que passar, a Ucrânia buscou ali, começou a estabelecer uma aproximação com a Rússia, né, com a Rússia de Vladimir Putin. Pois bem, se teve essa aproximação, se teve acordos estabelecidos com o Putin, se teve aí quebra de acordos, né, ou de pelo menos tentativas de renegociação com essas entidades internacionais de apoio. Boa noite, Luiz, meu xará, bem-vindo, camarada. Isso levou a conflitos internos no país, que ficaram concentrados ali na Praça da Independência, em Kiev, né, que é a Praça Maidan, em que a população começou a se organizar e acamparem ali, e protestarem ali, né, e lutarem contra o governo do Yanukovych, buscando uma aproximação, né, tendo como bandeira uma aproximação com a União Europeia. Então, se sentindo essa população, de certa forma, se reivindicando europeia. É interessante notar que nesse período, a imprensa francesa, sobretudo, a imprensa mundial, a imprensa europeia, mas a francesa se destacou muito, né, na defesa desses manifestantes como manifestantes verdadeiramente europeus. Essa imprensa europeia, né, o Le Figaro principalmente, né, que é um jornal da burguesia ali, da França, né, dizendo que enquanto os europeus, né, ocidentais, acabaram virando crianças mimadas, aqueles europeus da Ucrânia estão lutando por aquilo que a Europa tem de maior, né, e tem de melhor. Nesse sentido, se construiu uma narrativa ali contra a Ucrânia, né, uma narrativa ocidental, que postulava que os ucranianos, né, lutavam contra um governo autoritário, que estava se associando a outro governo autoritário, que é a Rússia, e esses ucranianos, né, gostariam de se aproximar daquilo que eles são, a Europa, né? A Europa ocidental, a Europa burguesa, a Europa, enfim, né? Essa ideia de Europa que se tem no senso comum. Foram 93 dias de manifestações até a queda do governo, até o governo se tornar insustentável, e a queda do governo do Yanukovych. Nesse período, né, da queda, né, as manifestações na Praça Maidan começaram em 2013, no final de 2013, novembro de 2013, e a queda dele em fevereiro de 2014.
No bojo desse processo, né, lembrando que a eleição de 2010 mostrou o corte que existia, né, o corte societário, o corte de identidades que existia na Ucrânia, né, fez com que a região da Crimeia fizesse um referendo, e esse referendo saiu ali como decisão de que ela se colocava, ela aceitava, ela pedia para ser anexada à Rússia, né? E ela se tornou parte do território da Federação Russa. Ao mesmo tempo, também naquela região, né, uma região conhecida aí como tem sido veiculada, né, a região do Donbás, né, que ali na verdade comporta ali, tem um rio importante ali que corta a Ucrânia, que é o Donetsk, ali na bacia do Donetsk, né, essa região conhecida como Donbás, de 4,5 milhões de pessoas antes dos conflitos, né, regiões ali chamadas de oblastes, né, dois oblastes, duas dessas regiões, a de Donetsk e Lugansk, também fazem referendos internos e se autodeclaram, se autoproclamam repúblicas populares, né? Elas se colocam, elas então se emancipam de alguma forma e se separam, é um movimento separatista da Ucrânia. Então, nós estamos falando de regiões da Ucrânia, né, ali do leste e do sul da Ucrânia, que sempre mantiveram uma aproximação com a Rússia, um pensamento menos europeu ocidental. A região do Donbás é importante destacar, né, que embora a maioria da população, pouco mais da metade, não é uma maioria expressiva, mas pouco mais da metade é de origem étnica ucraniana, mas que 72% da população fala o russo, né? E é uma população que, desde o fim da União Soviética, em 91, reivindicava ali a permanência de uma aproximação, de um diálogo mais estreito com a Rússia. Então, a gente tem esse desenho, né, esse desenho mais real, que coloca, que derruba aquela narrativa de que os ucranianos lutavam por sua aproximação com a Europa e apenas alguns ucranianos, alguns rebeldes ucranianos não queriam isso. Na verdade, a Ucrânia é um país dividido, é um país separado, se não pela sua configuração étnica, principalmente, mas separado por suas relações históricas, né? A Ucrânia é um país que teve e tem, né, parte da sua população muito identificada com movimentos fascistas. Existe um documentário, no período do Maidan, foram feitos vários documentários, matérias, enfim, sobre aquelas manifestações na praça, né? Se eu não me engano, a Netflix fez um documentário, não lembro se ela fez, se ela produziu ou se ela só veiculou, mas se eu não me engano ela participou da produção do documentário, que se chama, se eu não me engano, acho que é Fogo na Neve, Fogo no Inverno, alguma coisa assim, que falava sobre esse movimento, né? A Bruna, oi Bruna, tudo bem, camarada? Como é que você tá? E é interessante esse documentário, porque esse documentário começa, uma das primeiras cenas, é um documentário muito emotivo, ele é feito para a gente se emocionar, ele é feito para a gente se deixar aí ser pego pelos afetos, né? A primeira cena mostra um jovem ali, um adolescente, né? Combatente, ligando para a mãe, né? Então ele está lá assim, mãe, estou aqui lutando pela nossa Ucrânia, né? Lutando pela liberdade. E essa é uma cena muito comovente, né? Os tiros unindo e o rapaz conversando com a mãe, né? Falando da importância de estar lutando pela pátria, né? E esse rapaz está vestindo uma camiseta, e a camiseta tem a estampa de um rosto estilizado ali, uma estampa estilizada. Bom, quem é esse rosto na estampa, né? O rosto ali é de uma figura, né, do Stepan Bandeira, que foi uma das principais lideranças nazistas na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então,
a coisa ali é muito complexa, né? Então, as bandeiras que eram levantadas, né, eram bandeiras de agrupamentos nazistas, né? Algumas pessoas usam o termo neonazista. Eu acredito que não existe neonazismo ou neofascismo, existe fascismo, né? Então, organizações nazistas, organizações fascistas de extrema direita se organizaram ali e tocaram aquele processo. Organizações, né, muito bem treinadas. Então, se veiculou uma ideia de que se tratava, né, de que se tratava de uma manifestação espontânea, mas na verdade pessoas muito bem preparadas, muito bem treinadas, inclusive para fazer frente às forças militares, enfim, às forças de segurança da Ucrânia naquele período. Então a gente vê que é uma cena muito, dividida, né? É uma nação muito dividida. A Ucrânia abriu as portas para os nazistas quando os nazistas invadiram a União Soviética, né? Lógico, não estou falando que foi toda a Ucrânia, mas as autoridades, as pessoas, as lideranças ucranianas tiveram essa aproximação muito forte com os nazistas e muitas delas têm essa aproximação ainda hoje. A violência que se seguiu à queda, né, do governo da Ucrânia contra a esquerda, contra os comunistas, foi gigante, foi um massacre. Quem procurar ainda hoje vai achar esses vídeos com muita facilidade na internet. Então eu lembro do relato de uma liderança ali do Partido Comunista Ucraniano, violentamente espancado em praça pública até morrer, porque seu pulmão foi esfacelado de tanto que ele apanhou. Então foi um verdadeiro massacre, uma destruição, uma perseguição gigantesca a qualquer pessoa que se colocava como esquerda ou sobretudo como comunista naquele país. Bom, esse é o retrato, né, histórico de como, né, como começa esse processo dessa Ucrânia que se separa. Vou fazer agora um salto do tempo um pouco mais longo, e depois a gente vai voltar para a Ucrânia hoje, né? Então, esse salto, que talvez fique até um pouco professoral, mas eu acho que é inevitável para a gente conseguir entender o processo, tem a ver com a própria dinâmica do imperialismo, né? Então, assim, não é nenhuma novidade, né? Então, quando a gente tem o desenvolvimento do capitalismo, a gente tem um ponto desse desenvolvimento que faz com que a reprodução do capital, né, o capital ele tem uma determinação própria, né, o capital ele tem uma missão consigo mesmo, o capital ele tem uma obrigação para consigo mesmo, que é se autorreproduzir. Isso é muito interessante, a gente pode até um dia falar sobre essa questão da autorreprodução do capital, que eu acho que é super interessante e ainda precisa ser mais popularizado isso, né, para a gente entender o que é o capitalismo. O capitalismo não é só você ter um negócio, só você comprar por um preço e vender um pouco mais caro para ter um lucro, né? O capitalismo não é só lucro, né? Lucro é mercado, o mercado sempre existiu na história da humanidade, mas o capitalismo ele é essa capacidade do capital se reproduzir, né? O capital que se autorreproduz. Pois bem, a determinação de autorreprodução do capital fez com que, em determinado momento, não bastasse mais ele se reproduzir dentro das nações, mas ele precisava parasitar outras nações para poder manter essa reprodução, falando de uma forma bem simplista, né? E esse processo envolve, sobretudo, né, a financiarização da economia, a subordinação de outras nações às nações centrais do capitalismo, que a gente chama genericamente de imperialismo. Debatido muito, né, pelos comunistas no final do século XIX, começo do século XX. O Marx não chegou a ver o surgimento do imperialismo, mas ele já, de certa forma, anteviu, falando sobre a questão da concentração do capital, né, enfim. Mas o Lenin escreveu, né, Bukharin escreveu, Hilferding escreveu, mas o Lenin é o que melhor sintetizou no livrinho, né, muito interessante. O Lenin coloca na introdução do livro que ele escreveu mais de 800 páginas, mas ele queria fazer alguma coisa que fosse palatável, que fosse popular, que as pessoas pudessem ler. Então é um livro pequenininho, aí dependendo da edição ele tem de 80 a 120 páginas no máximo, que é o imperialismo, fase superior do capitalismo. Pois bem,
Como o próprio Lenin aponta, né, o imperialismo ele acaba necessitando, a guerra é um dos elementos fundamentais do imperialismo, né, a guerra, a tomada, a conquista, né, a própria guerra, a própria destruição que a guerra faz, ela já é em si um elemento de exportação de capitais. Você invade um país, destrói o país, aí você tem que mandar empresas lá para reconstruir o país. Então, a guerra faz parte em vários sentidos, né? Desde esse que eu falei, de você reproduzir capital fora, de tomar outro país, de impor uma política, mas o imperialismo ele passa por mudanças históricas que são muito necessárias de se compreender para a gente conseguir entender e compreender como que são as próprias dinâmicas do imperialismo. Uma marxista brilhante, né? A Ellen Woods escreveu a respeito, né? Ela tem um livrinho muito bacana que fala sobre a questão do império, né? Do imperialismo, e que ela demonstra aí essas transformações pelas quais ou ajustes, né? Ou atualizações que o próprio imperialismo desenvolve ao longo do tempo. Pois bem, o imperialismo começa com uma guerra, né? Como Lenin aponta, que é a Guerra Hispano-Americana, que acontece em 1898, e a Guerra Hispano-Americana é o momento em que os Estados Unidos, ao completarem a sua revolução burguesa, né, que é um processo longo, né, a revolução burguesa dos Estados Unidos começa com a luta contra a Inglaterra pela sua independência, passa pela Guerra da Secessão, né, passa pela guerra entre o norte e o sul do país, passa pela tomada de vários territórios, como a tomada, os Estados Unidos tomam ali, acho que 1/3 do México, enfim. E em algum momento os Estados Unidos começam a precisar exportar o seu capital, né? Isso começa com a Guerra Hispano-Americana, que é uma guerra contra a Espanha por alguns territórios, dos quais a gente pode destacar aí Cuba, né? Então é um dos territórios pelos quais os Estados Unidos vai lutar contra a Espanha. Os cubanos já lutavam ali contra os espanhóis, né? A história de luta dos cubanos ela é maravilhosa, né? O Che Guevara falava que a vitória da Revolução em 59 se dá pelo longo histórico revolucionário que os cubanos têm, que remonta a mais de 100 anos antes, né? Então, os cubanos já lutavam contra os espanhóis, os Estados Unidos vêm no apoio, né, no suposto apoio contra a Espanha, mas acaba tomando posse do país e depois os cubanos lutam contra os estadunidenses, lutam contra os Estados Unidos, ali que se tornam a nova metrópole da ilha. Também os Estados Unidos lutam contra a Espanha por territórios nas Filipinas, né? Então também tem um longo processo ali de luta por territórios ali que antes eram da Espanha, e os Estados Unidos tomam esses territórios, né? Passando por cima dos povos locais, que também tem uma série aí de documentários e filmes a respeito que são bem interessantes. A gente pode depois colocar como sugestões, o que eu estou dando algumas sugestões aqui, a gente pode até colocar essas sugestões depois na página da RC. Pois bem, os Estados Unidos começam então um processo de expansão, né, de sua expansão econômica, sua expansão imperial pelo mundo, quase que ininterrupto, né? Ele tem ali dificuldades, dentro dos Estados Unidos você tem setores conservadores que preferem não entrar em guerras, não porque são contra as guerras, mas porque tem um projeto próprio ali, como a gente pode pensar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que foi parte do povo dos Estados Unidos, né, dessas lideranças conservadoras não queriam, né, eles chamavam de a guerra europeia, a gente não tem que se meter ali, mas as demandas do capital, né, as determinações do capital falaram mais fortes, e os Estados Unidos começam um processo muito grande de expansão pelo mundo, né? Então ele começa um processo de expansão que vai no sentido da Europa e Oriente e descendo no sentido da América Central e América do Sul. Então a gente percebe que é uma radiação muito grande nesse sentido, né? Não vai no sentido contrário, porque os Estados Unidos já bate ali com a própria Rússia, que era um império já muito grande, muito formado, e que exigiria demais ali para ser conquistado, né? Pois bem, essa expansão do Império dos Estados Unidos,
ela ganha uma força muito grande a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial é a grande oportunidade que os Estados Unidos têm de promover ainda mais a sua expansão naquele sentido, né? Os Estados Unidos participam de uma guerra que é muito confortável para ele, né? Porque é uma guerra em que é do outro lado do oceano, então quem faz a defesa dos Estados Unidos é o próprio Oceano Atlântico, né? É diferente da Alemanha conseguir invadir a Polônia, invadir a França, tentar invadir a Inglaterra. Não, os Estados Unidos estava muito bem defendido por um muro de água, né? Por um muro de água. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com os recursos que tinham, se tornam protagonistas nessa guerra, né? Se torna um protagonista muito forte, né? Quer dizer, do grupo, né, do consórcio vencedor da guerra, os Estados Unidos é aquele que teve menos perdas, né? O único território dos Estados Unidos atacado durante a guerra foi Pearl Harbor, né? Que era um porto que ele tinha ali do outro lado do mundo, né? Mas o solo americano nunca foi atacado por uma bala de festim durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso coloca os Estados Unidos numa posição muito confortável nesse processo e continua, né? Então ela continua esse processo. Então os conflitos no Oriente Médio é isso. Se aproveitar daquele enclave ocidental colocado no Oriente Médio, que é o Estado de Israel, os Estados Unidos também se aproveita disso. E ele continua esse processo, né? Mas até então existia no mundo a União Soviética, e a União Soviética ali formava um limite, né? Quer dizer, ó, daqui para cá vocês não vão passar. E a União Soviética também, né? E aí a gente pode depois falar da China, né? Que participa desse processo, enfim, os países socialistas, mas sobretudo a União Soviética, ajuda a colocar pontos no mapa nesse caminho de expansão, né? De radiação do capital, que criava limitações, se não totais, mas parciais, muito fortes, à expansão do capital. A expansão do capital é uma determinação incontornável, né? É inescapável. O capital precisa ocupar espaços, né? O Adalberto deu uma sugestão aqui, o livro A Formação do Império Americano. Fantástico esse livro também, muito, muito bom, né? Que depois a gente vou até colocar, Adalberto, nas recomendações ali. Muito obrigado, né? Pois bem, a União Soviética faz frente à expansão dos Estados Unidos. No entanto, né, na disputa imperialista, a União Soviética leva a pior e se desfaz, né, em 1991. Eu lembro até hoje, né, eu sempre brinco com isso, do Pedro Bial dando a notícia, né, naquele informes urgentes daquela emissora golpista, e entrando o Bial no ar, dizendo a União Soviética acaba de cair, né? Enfim. Pois bem, isso vira um problema para o novo governo russo no primeiro momento, né? No primeiro momento a União Soviética cai, e um dos seus artífices é o Boris Yeltsin, que era totalmente pró-Ocidente, né? Um liberal. Mas quando o Putin assume o governo na verdade, assume praticamente o Estado, né, russo, com uma agenda que não é socialista, a gente sabe que não é uma agenda socialista, mas é uma agenda de enfrentamento ao imperialismo estadunidense, né? Estadunidense e europeu é um consórcio entre esses dois blocos, né? A gente pode dizer que existem dois grandes blocos imperialistas no Ocidente, né? O bloco estadunidense e o bloco europeu, muito associados, né? E aí é preciso recompor esse desenho geopolítico, né? Porque embora a Rússia seja um país capitalista, a gente sabe disso, né? Não estamos defendendo uma Rússia, a gente não tem nenhuma ilusão com isso, mas de alguma forma contra-hegemônica, porque ela precisa ser contra-hegemônica para não cair sob o domínio estadunidense ou da Europa Central, da Europa Ocidental. E aí existe essa recomposição de forças, né? Então, por isso que existe uma associação entre a Rússia e as nações com que eles conseguem dialogar e manter uma influência muito grande, como a Bielorrússia, por exemplo, e como era a Ucrânia ali no debate com Yanukovych, né? Porque essas nações formam um freio, formam uma barreira de alguma forma ali,
tanto para uma barreira para as duas armas que os Estados Unidos utilizam nesse processo, né? Que é a militar, né? Com o seu braço ali que é a OTAN, né? Que são um conglomerado aí de forças militares de determinados países de interesse ali, né? Desse bloco pró-Estados Unidos, pró-Europa. E também para o seu braço econômico, né? Para a sua interferência, a sua influência econômica. E aí a gente volta de novo para a Ucrânia pensando no que era aquele acordo feito ali com a FMI, com a União Europeia, em que a Ucrânia estava fazendo no começo de 2010 ali, né? No começo dessa década do século XXI. Porque o acordo com essas agências internacionais é justamente o acordo do estabelecimento da cadeia do capitalismo internacional, né? De criar, eu já falei disso quando a gente conversou sobre a Petrobras, se eu não me engano, né? De impor às nações uma agenda econômica liberal que atenda, né, ao interesse do capital de manter o seu livre fluxo pelo mundo, né? Então, estabelecer o que se procura fazer é o estabelecimento de um fluxo de circulação do capital e reprodução do capital pelas nações, tendo como centralidade Estados Unidos e a União Europeia, né, como as nações principais, como a metrópole, na verdade se estabelecendo como metrópole do mundo, e as nações precisando, as nações, por seus próprios problemas econômicos gerados pelo capitalismo, gerados pelo neoliberalismo, ali, né, desde os anos 70 para frente, né, então, desde os anos 70 para frente, quando a gente tem seríssimos problemas econômicos no mundo, gerado pelo neoliberalismo, as nações recorrendo a essas agências internacionais, e essas agências colocam como condição: você precisa do nosso dinheiro? Ok, nós temos dinheiro para vocês, mas vocês precisam estabelecer políticas econômicas que atendam aos nossos interesses. E os nossos interesses é a máxima reprodução do capital. E como se faz isso? Esfolando o couro dos pobres, né? Simples assim. Eu gostaria de poder usar termos técnicos e sofisticados, mas é isso, porque quem que faz a massa, né, de recursos, de fundo público das nações hoje? São os pobres, né? Seja por seus impostos, né, diretamente, ou por impostos que vão pagar depois o endividamento que os estados fazem. O que nós estamos passando no Brasil hoje, né? Quando a gente vê lá o nosso presidente genocida falando sobre endividamento público, né? Como endividamento público? Quem que compra, né? Com quem o governo estabelece contrair dívidas? Olha, com o sistema financeiro, né? O sistema financeiro, que é uma bobagem falar o sistema financeiro internacional. O sistema financeiro, ele é global, o capitalismo é global, né? E foi contra isso, né? Que foi contra o estabelecimento desses contratos que massacrariam o povo, né, que o governo ucraniano na época foi derrubado. Derrubado por quem? Pelo povo que estava nas ruas lutando contra um governo autoritário? Não. Derrubado por grupos de sedição, né? Quer dizer, grupos que estão lá para derrubar governos, derrubar estados, né? Dentro da ótica daquilo que hoje a gente está chamando, né? Já tem um conceito para isso, que são as guerras híbridas, né? Quer dizer, agrupamentos dentro dos países que são treinados por agências internacionais, lógico, né, agências ligadas aos Estados Unidos e à União Europeia, treinados em como derrubar governos. As pessoas recebem treinamento disso, como você criar, como você mobilizar, como você convencer as pessoas, e sempre com o mesmo argumento, né? Olha, é um governo corrupto, e é um governo corrupto. Né? E a corrupção é um termo que pega muito fácil, né? Ela é muito apelativa, porque ninguém é a favor de corrupção, evidentemente, né? Segundo, mas principalmente porque corrupção é um termo genérico, né? Tudo cabe.
tudo cabe como corrupto, né? Qualquer explicação, qualquer apontamento, qualquer narrativa é fácil de ser construída a partir do termo corrupto. Há uma peça do Dias Gomes, que não me lembro o nome, faz tempo que eu estou procurando essa peça, mas eu ali já faz alguns bons anos, em que ela está falando, tem uma fala na peça, né, em que o personagem aí é o Carlos Lacerda, né, uma figura histórica no Brasil, né, lamentável figura, mas que faz parte da nossa história, né, em que ele está explicando como derrubar o governo Getúlio Vargas. Ele fala assim, primeiro a gente diz corrupto. E aí a longa fala vai dizendo como é que você vai destrinchando, vai desdobrando a palavra, a acusação de corrupção, de forma a convencer o povo de que aquele governo não serve. Então, assim, o que ele está falando é de pessoas e organizações preparadas para derrubar governos. O Adalberto coloca assim, no capitalismo, o que não é corrupção? Perfeito, Adalberto, porque o capitalismo nada mais é do que a sistematização e a legitimação da corrupção, né? O capitalismo é corrupto pela sua própria natureza, né? Pela sua própria substância, né? Como eu falei, a gente pode um dia fazer um debate sobre, vamos destrinchar o que é o capitalismo, o imperialismo, e a gente vai ver como que a gente fica até em dúvida de como que isso se sustenta por tanto tempo já, né? O Eduardo Camargo coloca aqui, qualquer semelhança com a realidade do Brasil não é mera coincidência. Exatamente, não é, porque isso é um processo histórico tocado por nações imperialistas contra as nações, contra as demais nações do mundo. Então, o que acontece hoje na Ucrânia, né? O que acontece na Ucrânia hoje é justamente parte do país que não quer entrar nessa lógica, não quer entrar não quer fazer parte dessa entrega das suas nações ao sistema financeiro internacional, ao imperialismo, e que buscam, de uma forma ou de outra, se manter distante disso. A forma como essas nações encontraram foi a Crimeia fazer o seu referendo popular e pedir para ser anexada a Rússia, e as outras duas regiões, né, Donetsk e Lugansk, se autoproclamando repúblicas populares, e esse nome é muito representativo, né, de República Popular, e buscando a sua autonomia, ainda que em parceria com a Rússia. A Rússia, ao mesmo tempo, achando que isso é importante, porque cria essa barreira, né, é uma barreira de contenção à OTAN, né, se torna uma barreira interessante, porque o que acontece lá agora, nesse momento, né, já entrando nessa reta final dessa conversa, é uma escalada muito grande de conflitos, a partir do momento que a Ucrânia tenta reconquistar a região do Donbass, e a Rússia dizendo, não, o Donbass é independente, né, essa região do Donbass, formada agora por essas duas repúblicas populares, é independente, nós, Rússia, reconhecemos a independência dessas nações e vamos ajudá-los a se defender, sobretudo porque a grande maioria dessas duas regiões, dessas duas novas repúblicas, fala russo, se reconhece como russa, e nós vamos defender o nosso povo. Tem muita narrativa aí, mas o fato é uma defesa de uma luta contra-hegemônica. Isso é fundamental, né? É fundamental compreender isso. A escalada de violência, nesse momento, está num tal grau, como muitas autoridades têm dito, que não se via já há muito tempo, né? Com muitos soldados russos na fronteira ali com essas regiões, né? Preparadas para entrar no país para intervir em favor dessas regiões independentes, Kiev buscando apoio internacional. A gente tem a França e a Alemanha tentando agir, sobretudo a França tentando agir como uma mediação, mas a gente tem um novo governo na Casa Branca, o governo do Biden,
que é um governo, né, os democratas têm uma força muito grande, né, tem como projeto político essa integração global do capitalismo, né? É interessante, eu já falei isso aqui antes, nenhum tipo de apoio, enfim, de defesa do Trump, mas o Trump nunca estabeleceu uma guerra, né? O Trump nunca declarou uma nova guerra, apesar das bravatas deles, mas o Biden já demonstra o que veio, né? Já demonstra quais são os seus intentos, o intento do Biden é avançar, né? Fazer avançar, seguir as determinações do capital. Lembrando que o Biden tem agido, né, em tão pouco tempo de seu governo, no sentido de isolar a China, né, criando ali um tratado ali com a Austrália e outras nações ali da região, tentando barrar o avanço que a China tem ali, né, marítimo ali, né, no mar da China, e ao mesmo tempo também avançando no sentido de ali no leste europeu, né, no sentido ali da Rússia. É uma briga de cachorro grande. O Biden ele tem determinações, né, com o capital que precisam ser cumpridas, né? O Trump não foi bom para os negócios, né? A gente tem que lembrar que o capitalismo ele não é um bloco só. O capitalismo ele tem várias fragmentações internas, ele tem vários interesses diferentes. O Trump atendia parte desses interesses, mas os interesses majoritários, que é o do imperialismo, né? Mais agressivo, o Trump não tocava essa agenda e o Biden assumiu com a tarefa de tocar essa agenda, né? Então isso é muito sério. O Eduardo Camargo pergunta se eu acho que isso pode levar a um conflito em escala global. Olha, as guerras hoje, muitos teóricos nas questões militares e geopolíticos não acreditam mais na possibilidade de uma grande guerra mundial. Não acreditar nessa possibilidade não quer dizer que ela não seja possível, né? A gente não sabe a que grau essa escalada militar vai chegar, né? A que ponto essa escalada vai chegar. Mas essa escalada está acontecendo, né? Essa escalada está acontecendo. Então, por isso que, como diz o professor Antônio, né? Muito querido ali, de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né? O Adalberto, o Luiz também faz parte. Pode ser aquele ponto de que não tem mais volta de início de conflito, como foi, por exemplo, o assassinato do arquiduque, né, que gerou a primeira Guerra Mundial. Não é um motivo, mas é o gatilho, né, usando o termo que as pessoas têm hoje, se torna o gatilho. Um conflito em escala global, eu acho que ainda tem um tempo para isso acontecer. Um conflito cujas consequências, né, na economia podem ser globais, eu acho que isso é mais próximo de acontecer, né? É muito interessante quando teve aquele navio que encalhou ali no canal de Suez e parou ali o trânsito de mercadorias, acho que ficou ali uma semana ou duas, né? Gerando prejuízo gigantesco em nível global. Eu acho que aquele evento é muito interessante para mostrar o seguinte: a gente fala hoje que, olha, a economia hoje é digital, tudo você aperta um botão e transfere milhões de dólares de uma nação para outra em questões de microsegundos. É verdade, né? Isso é verdade. Mas o mundo ainda transaciona mercadorias palpáveis, tangíveis, né? As principais mercadorias, né? Alimentação, petróleo, água, né? São todas tangíveis, são todas palpáveis, que precisam ser transportadas de lá para cá, né? E são transportadas cada vez de lugares mais longe para destinos cada vez mais distantes. E a gente ainda usa navio para transportar as coisas, né? Não se criou teletransporte, a gente ainda faz as coisas como se fazia há décadas atrás, né? Então, um conflito, né? Ainda que não seja um conflito global, né? Quer dizer,
todo mundo ali em armas na mão, dando tiro, ainda que seja um conflito local, ele pode ser um conflito que tenha consequências econômicas muito grandes, porque a gente não sabe, a gente está falando aí dos principais sujeitos econômicos do mundo. Então isso é algo a se pensar e se preocupar. É algo que pelo menos nos obriga a entender melhor o conflito, né? Sobretudo entender o conflito, existem vários aspectos políticos que precisam ser compreendidos, existem vários aspectos ideológicos que precisam ser compreendidos, mas também há vários aspectos econômicos, e essa é a ideia do que a gente está querendo colocar aqui hoje, que precisam ser compreendidos, né? Quando a gente fala assim, o Biden quer colocar a OTAN ali na porta da Rússia, sim, ele quer colocar a OTAN, óbvio, né? Eles colocam a OTAN, base da OTAN em todo lugar do mundo, mas por que eles querem colocar a base da OTAN ali, né? Não é só a ideia de uma conquista territorial, é a ideia de criar um fluxo para o capital. Na verdade, o capitalismo ainda não está instalado em todo o mundo de uma... a gente tem vários focos capitalistas, tem vários blocos imperialistas, né? Mas o capital ainda se bate, né? Lembremos que a disputa capitalista não é só entre burguesia e classe trabalhadora. A disputa capitalista também é intraburguesa, né? O que nós estamos acompanhando hoje é um grande conflito intraburguês, né? Um grande conflito intracapital. E ele é muito severo, né? Ele é muito sério. Talvez a gente esteja vivendo um momento da história que a gente ainda não tenha percebido e não tenha entendido. Porque talvez a luta de classes hoje entre burguesia e classe trabalhadora esteja muito rebaixada. Porque a classe trabalhadora tem acumulado derrotas, né? E a luta entre a burguesia esteja cada vez mais acirrada, como nunca esteve desde a Segunda Guerra Mundial, que também foi uma guerra entre as burguesias. O Adalberto havia colocado uma pergunta aqui sobre essas ditas repúblicas populares. Tem algo de socialismo? Pô, Adalberto, isso é uma boa pergunta, cara, porque assim... eu acredito que tem a intenção de ser, né? Eu não sei se ainda é possível dizer, as informações que a gente tem são poucas sobre essas regiões. Além de serem poucas, pela distância, né, pelas barreiras de distância, pela barreira de idioma, enfim, são regiões que estão em conflito, né? Esse conflito, ora ele está mais quente, ora ele está esfriado, mas estão em conflito, né? O conflito ele é longo, nos seus momentos mais agressivos, ele destruiu boa parte da infraestrutura das regiões, então é difícil um socialismo sem infraestrutura, né? A gente sabe disso. Essas infraestruturas precisam ser reconstruídas, reerguidas, reorganizadas, mas sobretudo é preciso ter ali estabilidade, né? O socialismo precisa de estabilidade. Então, se tem uma tendência, eu acredito que tem uma tendência socialista sim, né? Eu acredito que tem uma tendência socialista por vários motivos, e aí são algumas informações que a gente tem que são mais interessantes, né? Por conta da memória do que foi a União Soviética, né? Como eu falei no começo, o conflito, desde a queda da União Soviética, a região nunca mais conseguiu, a Ucrânia nunca mais conseguiu encontrar um conforto financeiro, um conforto econômico, né? Uma qualidade de vida que tinha durante a União Soviética, né? Então, a Ucrânia tinha uma qualidade de vida ali, tinha uma qualidade de investimentos que ela não conseguiu estabelecer até hoje, né? De reestabelecer. Então existe uma memória do que foi a União Soviética. É óbvio que hoje a gente tem que, quando a gente está discutindo o socialismo, né, a gente tem que, isso é uma preocupação que a gente tem aqui, que é sair do sonho, né, sair daquela, o socialismo como um paraíso na Terra, entender o socialismo como um processo muito longo, muito contraditório, né. O socialismo ele é extremamente... o Marx já apontava isso, é que a gente acaba querendo ler só o que a gente acha interessante, mas o Marx fala da coexistência de modos de produção num processo de transição socialista, ainda mais no seu início, né? Então, a gente sabe que
o socialismo no começo ele pode ser um processo que nem pareça tanto socialismo, mas que é um processo histórico, um processo em desenvolvimento que pode levar décadas, né? Hoje se discute a China é socialista ou a China não é socialista. Cara, é um processo histórico muito complexo, né? Muito complexo. Então, eu não sou das pessoas que acham que não, a China não é socialista, né? Eu acho que tem um processo histórico ali acontecendo que precisa de um tempo para ser avaliado, que eu sou esperançoso em algum grau, né? Em algum grau eu acredito que possa se tornar algo bem interessante, que a gente pode chamar, alguns já chamam de socialismo hoje. Existe aquele termo, né, que tem entre os marxistas, que eu gosto muito, que ao invés de dizer socialismo, dizer em transição socialista, né? Quer dizer, o socialismo, se a gente for se aprofundar aí no debate marxista, né? O socialismo ele é, sobretudo, uma transição entre modos de produção. O socialismo não é um modo de transição em si, né? O socialismo não é um modo de transição. O socialismo é uma transição entre o modo de produção capitalista e o modo de produção comunista. Então, eu acho interessante entender esse processo do socialismo como processo de transição histórica e econômica. Alexandre Esquivel, é assim? Perdão se eu falei errado, né? Colocou aqui China é China. Então, a China é uma coisa muito interessante, né? Porque a China ela é um país, um estado milenar, né? Enquanto o Brasil nem era descoberto e os europeus tinham uma vida miserável, né? A China já era um estado, né? Um estado organizado, centralizado, unificado, né? Se não me engano, aquilo que o Marx já chamava de modo de produção asiático, que ele mesmo, né? Que ele mesmo colocava como, olha, não vou nem falar disso agora, nem o Marx tentou se debruçar sobre aquilo logo de imediato, porque é muito complexo, né? Então, quando se fala assim, olha, a China usa aí o termo afeições chinesas para o seu socialismo, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Então, existe ali uma cultura, existe ali uma tradição, existe ali uma identificação que é ancestral. Eu ouso dizer, não é minha área de pesquisa, né? Eu não sou antropólogo, enfim, mas eu ouso dizer que um ocidental não consegue se perceber, né? Da forma como um chinês se percebe, porque um chinês, quando ele se percebe como tal, ele sabe que ele faz parte de uma tradição milenar, cujas rupturas não são tão profundas e tão drásticas quanto são as rupturas na história do Ocidente, né? A gente, depois de 500 anos de invasão europeia nas Américas, a gente ainda não consegue se definir, né? A gente não consegue se definir. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrenome italiano, e ao mesmo tempo eu tenho feições indígenas, né? Eu sou descendente de indígenas, italiano. E não se tem o que é isso, né? O que somos nós, mestiços? Não tem, né? A gente não tem essa história, a gente não tem essa identidade, a gente não tem essa cultura, né? Os chineses têm. Então, eu acho que pensar o socialismo chinês é algo muito complexo, né? Pensar essa transição chinesa, ela é muito complexa. E também é um alvo, né? A China é um alvo. Eu acredito que os dois grandes alvos que o imperialismo tem hoje seja a China e a Rússia, né? O Eduardo coloca aqui, fala sobre a complexidade da China, né? Ele coloca a China é difícil. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a tela. De dizer, ao mesmo tempo que enfrenta as várias faces de questão social, ela atende aos interesses do capital. É um estado muito complexo. Olha, eu vou até te falar uma coisa, Eduardo. Eu torno a dizer assim, eu não sou especialista em China, né? E vou fazer aqui uma comparação muito grosseira, que é muito mais uma ilustração do que uma comparação teórica, evidentemente, né? Mas e se a China estiver tocando a sua NEP, né? E se a NEP soviética ter as feições do que era o capitalismo nos anos 20, né? E a NEP chinesa ter as feições do que é o capitalismo do século 21, né?
não sei, acho que isso é um campo de pesquisa que pode ser bem interessante, né? Mas eu advogo muito uma reflexão sobre o socialismo, sobre as transições socialistas, aos olhos do que é a realidade de hoje, né? Sem buscar modelos, sobretudo modelos históricos que seriam dos nossos sonhos, mas que não são possíveis necessariamente. Sim, eu sou latino-americano, né? Eu adoro isso, né? Antigamente tinha uma expressão que a gente usava que era sudaca, né? É, latino-americana, da América do Sul, enfim, né? Mas isso, ser latino-americano ainda é muito genérico, né? Qual que é a nossa história? A gente tem um pouco de debate sobre isso, né? E a China tem esse longo debate sobre o que ela é enquanto identidade. Mas é isso, gente. A gente queria muito falar hoje nessa análise marxista sobre essa questão da Ucrânia, sabendo que não tem muitas novidades para trazer, porque o processo ainda está acontecendo, mas, sobretudo, trazer para o debate hoje aquilo que é pouco colocado nos debates, que é uma luta não apenas por uma região, né? Não apenas por um território, não apenas por uma identidade, mas é sobretudo uma luta, é uma agressão do imperialismo contra outras nações que ele entende como suas fronteiras finais, né? Vamos fazer um desenho assim muito simplista na nossa cabeça. O que falta para os Estados Unidos, para o imperialismo, né? O imperialismo, não só os Estados Unidos, o imperialismo dominar é aquela região, né? Caindo aquela região, né? Caindo aquela região sob controle, sob influência, né? Mas melhor, acho que até melhor falar influência do que controle, estadunidense e ou europeia, né? Os outros pontos do mundo onde, desde a época da União Soviética, se conseguiu colocar pequenas barreiras de contenção, caem, né? Caem as barreiras que existem no Oriente Médio, né? Cai Cuba, né? Essas pequenas barreiras de contenção, né? Elas perdem força, né? Elas se tornam espaços facilmente, aí sim, controladas militarmente, ocupados, né? Então, por isso que a gente chamou essa análise hoje de fronteira do fim do mundo, né? A defesa hoje do Donbás, né? Um Donbás independente, né? As repúblicas populares, né? De Lugansk e Donetsk independentes, é uma defesa importante, né? O Adalberto coloca aqui, a questão das repúblicas populares é muito interessante, é super interessante, super interessante. Depois a gente pode até fazer uma parceria e pesquisar isso juntos, né? Mas eu acho sim que é super interessante, eu acho que é fundamental a gente ter esse outro olhar, né? Então, sim, ali são barreiras que estão impedindo ainda, de alguma forma, com mais força, que se complete aí o livre curso do capitalismo, do imperialismo. Então, acho que isso é fundamental. É uma luta socialista? É uma luta revolucionária? Não creio ainda, né? Como a gente falou agora, a gente sabe que a Rússia não é um país que se pretende socialista de forma alguma, né? A gente sabe que a China está nessa longa transição, como a gente acabou de citar, mas eu acho que, lamentavelmente, a gente está num momento histórico em que a principal luta dos revolucionários, em muitas regiões, nem é a própria revolução, mas é impedir que o imperialismo ganhe, né, conquiste todos os territórios, conquiste todos os mercados, né? Hoje a nossa luta é sobretudo anti-imperialista, anticolonial, para a gente poder retomar a ofensiva socialista de luta por uma revolução mundial. Ufa, fazia tempo que eu não vi alguém dizer assim numa transmissão revolução mundial, porque as pessoas ficam falando assim, nossa, mas isso aí parece tão datado, tão passado, né? Infelizmente, muitos socialistas têm reduzido o seu vocabulário, né? Ou porque não quer ferir sensibilidades, ou porque não quer parecer retomando o passado, né? Mas eu acho que no fundo é isso. O capitalismo está lutando ainda por uma revolução, entre aspas, né? Uma revolução mundial capitalista. É isso que eles estão fazendo, é isso que eles sempre fizeram, né? Desde aqueles pequenos comerciantes na Idade Média, desde a luta contra o absolutismo,
desde a luta contra, desde os avanços imperialistas do final do século XIX até hoje, só o que o capitalismo tem feito é lutar por se tornar a regra do mundo. Então nós socialistas, não devemos ter vergonha e parar de falar assim, nós queremos um socialismo mundial, uma revolução socialista mundial. Tales coloca os últimos enclaves contra-hegemônicos, contra o imperialismo norte-americano. Exatamente, são os últimos, né? Como eu falei, eu acredito, fazendo uma análise bem simplista aqui nessa transmissão, hoje Rússia e China são as grandes nações que impedem isso. As outras pequenas nações, né, no Oriente Médio, no caso de Cuba, Venezuela, são dependentes dessas nações de alguma forma, né? E a gente, é isso, né? Muito obrigado, viu, Thales, aí pelo excelente análise. A gente se esforça muito, a gente se engaja muito por tentar trazer uma reflexão que faça justiça a vocês, que são camaradas muito, em que acreditamos muito, né? O Roberto Borges coloca, nós vamos à luta antiga da humanidade, escravos, servos, acelerados. Pois é, aquele primeiro maravilhoso capítulo do manifesto ainda é totalmente válido, né? Ainda é totalmente válido, a luta é essa. Eu vou fazer mais uma recomendação. Tem um documentário muito sensível, muito, muito bonito mesmo. Eu não vou me lembrar o nome dele, não sei se chama realmente só Manifesto Comunista, que eu vou pedir para o pessoal da RC colocar na página também, que é um documentário, né? Ele não é um documentário, ele é uma cena filmada entre uma senhora, numa sala bem bonita, fazendo a leitura do manifesto com seus dois netos, né, pequenos. Eles estão aprendendo a ler, ou já leem, mas estão lendo com ela o Manifesto Comunista, né? E esse documentário foi feito, a realizadora desse vídeo, ela é o elo, né, entre essas duas gerações, né? Então, se não me engano, as crianças são filhas da realizadora, e a senhora que está lendo o livro com as crianças é a mãe dela, né? A mãe dela é militante comunista histórica ali, né? E esse vídeo ele é muito interessante. É um vídeo, como eu falei, assim, né? Ele é uma leitura de um trecho do manifesto por duas crianças e sua avó. Mas eu acredito que esse vídeo é interessante porque ele mostra que, como disse Roberto Borges, nós ainda estamos lutando a mais antiga batalha pela humanidade. E esse vídeo é bem inspirador nesse sentido, né? E o Roberto aqui indicando a mãe do Máximo Gorki, que é maravilhoso, né? Maravilhoso esse livro. Mas é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer aí a audiência de vocês, né? Nem sei se na internet a gente usa esse termo audiência, mas a audiência de todos, a participação. Eu acho que é muito importante se debruçar sobre a questão do Donbass, né? A luta que hoje acontece em Donbass. É importante entender, como o Adalberto destacou, frisou aí, a importância do que são essas repúblicas populares, né? Entender o que é o papel hoje que as grandes nações contra-hegemônicas têm, se não, né, por serem revolucionárias, porque a Rússia não é revolucionária, mas pelo menos de alguma forma contendo aí esse avanço violento do imperialismo. O mundo hoje é muito complexo, ele é muito multifacetado, mas a luta continua sendo a mesma, né? É a luta daqueles que detêm os meios de produção contra aqueles que não os detêm. Como eu falei, o começo do manifesto continua completamente válido. E estejamos todos nessa luta, gente. Essa luta é nossa. Venceremos, tenho certeza. Venceremos. Obrigado e até sábado que vem.